E agora vamos aprender um pouquinho mais falando sobre um tema que aflige as mamães de primeira viagem ou não, que é a cesárea. Bom, já que novas regras foram implantadas no Brasil, nós recebemos hoje, para explicá-las, a nossa parceira, já é nossa sócia aqui, a ginecologista e obstetra especialista em reprodução humana, que é a doutora Ana Lúcia Beltrame. E cada dia mais linda, Ana Lúcia. Olha, como é que pode, né? Você tem cara de artista, Ana Lúcia, não de médica. Você Tudo sempre bem, muito gentil. Não sou. Eu não falaria nada se não fosse verdade. Ah, obrigada. Obrigado eu, querida. Você está bem? Eu tô bem, tô ótima. No corredor ali agora. Tô ótima. Bom, Ana Lúcia, recentemente foram implantadas novas leis aí para as grávidas que optarem por realizar a cesariana, ou cesárea, como... Sim. O que mudou e o que ficou? Na verdade, e por que mudou? E por que mudou, né? Então, hoje em dia, existe uma situação que chama-se cesárea a pedido, que é quando a mulher, ela opta pelo parto cesariana. Isso é ético e, na verdade, já é um direito da mulher escolher a via de parto, contanto que ela seja informada dos riscos e benefícios dessa escolha. E só que essa escolha ela não tinha uma regra de quando ela poderia ser feita. Então, a partir de 37 semanas, o bebê ele é considerado, do ponto de vista médico, maduro. Não é mais prematuro. E ela poderia escolher uma data para o bebê nascer. Só que isso pode trazer repercussões para o bebê muito ruins. Por exemplo, o pulmão do bebê, ele é a última coisa a amadurecer, né? Então, é produzida uma substância chamada surfactante, que é uma substância que ela é responsável por distender os alvéolos. E, normalmente, isso acontece, finalmente, no último trimestre, nas últimas semanas de gestação. Então, com essas cesáreas a pedido, que são cesáreas sem indicação médica, mas por opção da paciente, quando elas eram feitas abaixo de 39 semanas, a síndrome do desconforto respiratório do recém-nascido, que é quando o bebê ele fica cansado quando ele nasce, ela estava muito frequente, né? Então, na verdade, isso não é uma recomendação só brasileira. O Colégio Americano de Ginecologia e Obstetrícia, ele recomenda que quando a cesárea ela é realizada a pedido da paciente, ela seja realizada após a 39ª semana de gravidez, para realmente diminuir esses riscos. Olha, Ana Lúcia, eu vou dizer uma coisa. É que nós, brasileiros, temos esse complexo de inferioridade monumental. A sua área, que é medicina, é hoje incensada por toda a classe médica no mundo inteiro. Uhum. A medicina brasileira é considerada hoje de absoluta excelência. Sim. A americana nem tanto. Uhum. A europeia também não. Uhum. Eu acho que o simples fato de vocês terem essa consciência de explicar o que é a 39ª semana numa gestação já justifica qualquer coisa. Não precisa de buscar inspirações lá fora, não. Claro. Porque vocês são impecáveis, vocês médicos brasileiros. Eu vou dizer, se eu tiver uma dor, um calo me apertar e eu estando nos Estados Unidos, eu venho correndo para o Brasil. Mas não é só você, não. Eu tenho vários amigos médicos, inclusive, que vêm se tratar aqui no Brasil e que moram fora. Claro. Né? Claro. Acho que existe uma ótima medicina de excelência aqui no Brasil. O grande problema, assim, é o acesso a essa medicina, Sim. Né? É o acesso. Vamos dizer, a pesquisa vai muito bem nos Estados Unidos, vai muito bem na Europa, mas a medicina, essa do dia a dia, a medicina mesmo, para valer, é aqui no Brasil. O nosso contato com o paciente, a relação médico-paciente é sensacional aqui. É diferente. O acolhimento é diferente, né? Isso é unânime. Agora, estamos falando de gravidez. Muito bem. Os extremos da gravidez, você falou para mim agora de uma ponta. E tem a outra. Os primeiros meses, quando começa a se formar o feto, né? Quanto nos últimos, né? Que são... Você disse que o pulmão é a última coisa a se formar. Sim. E os primeiros? Quais são? Olha, o primeiro trimestre da gravidez, né, que são as primeiras 12 semanas, é quando acontece a embriogênese, ou seja, que o bebê está começando a se formar. Isso aí.
E nessa, o embriãozinho aí. A natureza é linda demais, né? É muito perfeita. E quando o bebê está se formando nesse primeiro trimestre, que ocorre a formação de todos os órgãos, para você ter uma ideia, Rony, com 11 semanas de gravidez, que é realizado o primeiro ultrassom morfológico do bebê, Sim. a gente já consegue identificar todos os órgãos do bebê, né? E consegue fazer cálculos de risco para alterações cromossômicas, Sim. que são as síndromes, cálculo de risco para trabalho de parto prematuro, cálculo de risco para pressão alta na gravidez. Sensacional. Um exame com bebê que ele tem 3 centímetros, né? Totalmente formado. A partir de então, ele só vai se desenvolver, crescer, né? Porque as estruturas, elas realmente estão todas formadas. Inclusive a estrutura óssea? Inclusive a estrutura óssea. O bebê com mais de 12 semanas, ele tem osso. Tem osso. Meu Deus, que coisa. Que coisa mais bonitinha, gente. É bom demais, né? Eu sou apaixonada. Lindo, lindo. Bom, nas últimas semanas, então, são... Nas últimas semanas, a gente tem... É importante, assim, a formação amadurecimento, digo, Seria né? isso, então. O né? amadurecimento. Já está formado o pulmãozinho, mas Exatamente. amadurece... No final, por exemplo, um bebê prematuro, aquele bebê que nasce com menos, depende do grau de maturidade, com menos de 29 semanas, com menos de 7 meses, ele tem 60% de chance, aproximadamente, de ter uma síndrome do desconforto respiratório, ou seja, de ter dificuldade para respirar. Um bebê que nasce acima de 34 semanas, que é o 8º mês, ele tem aproximadamente 20% de chance de ter a síndrome do desconforto respiratório. Um bebê que nasce acima de 37 semanas, aproximadamente 5% de ter esse desconforto respiratório. Por isso, essa regulamentação, justamente para a gente evitar que se tenham essas consequências para o bebê por conta de uma escolha de data, por numerologias, por uma bobagem, entendeu? Na verdade, a produção fez uma pesquisa e me trouxe, dizendo que está escrito aqui, 55% dos partos aqui no Brasil são cesáreas. E esse número está acima do recomendado, não sei qual é o recomendado, mas por que a brasileira tem essa preferência? Olha, o recomendado... Questão cultural, né? Ou não? Acho que tem vários aspectos, Rony. Assim, a Organização Mundial de Saúde, ela recomenda que seja o índice de cesárea de um país seja aproximadamente 15%. A gente está bem acima desse número, né? Um número aceitável é ao redor de 30%. Acho que tem vários aspectos que estão envolvidos nisso, né? Um dos aspectos realmente é cultural, porque há mais ou menos uns 40 anos atrás teve um boom de cesárea no país, principalmente por questões do sistema de saúde do país. Então, mercantilista, talvez? Exatamente. Então, assim, quando eu tenho 40 anos, então, assim, a época da minha avó se fazia muito parto vaginal. Já a época da minha mãe, então a minha mãe, as minhas tias, tal, já fizeram muita cesárea. Então, é uma questão cultural, porque aquilo que deu certo para as nossas mães, as nossas mães nos recomendam, né? Então, assim, a amiga, a tia, a prima que fizeram cesárea vão recomendar cesárea. É uma questão cultural. No entanto, assim, o grande culpado disso realmente é o sistema de saúde, né? O sistema de saúde, como a obstetrícia ela é realizada aqui no país. Então, muitas vezes, assim, a remuneração do médico, o trabalho de parto é um trabalho, chama-se trabalho de parto porque ele é demorado. Então, tem muitas vezes gente que chega assim, olha, meu trabalho de parto durou 24 horas, é isso mesmo. E custa caro você ter um médico do seu lado assistindo o trabalho de parto, né? Então, a má remuneração, o acesso difícil à saúde, né? Acho que todo o sistema, como ele é organizado, contribui também para que se tenha esses altos índices de cesárea, infelizmente, né? Além da cesárea, do parto normal, tem um outro método que divide opiniões, né? Que é o tal do parto humanizado. Sim. Explica o que é o parto Então, hoje em dia, o parto humanizado, ele é sinônimo de parto domiciliar, sem nenhuma intervenção médica, sem analgesia. Isso é sinônimo. Existem 3 tipos de parto. O parto vaginal, o parto natural, que é um parto sem intervenção. O parto vaginal com alguma intervenção hospitalar, seja ela uma analgesia ou se eventualmente alguma correção de alguma coisa que não está indo tão bem. E tem o parto cesariana, né?
Então, colocou-se como parto humanizado esse parto em casa. E, na verdade, a palavra humanizada, ela significa acolher o próximo, respeitar a mãe, o bebê. E isso não é uma exclusividade de um parto domiciliar. Desculpa, Rony, não é. Eu acho que é uma maneira errada de se falar. Um parto hospitalar... Também, mas essa é a minha visão. Então, assim, o parto domiciliar pode ser uma opção da paciente, enfim, mas existem alguns riscos que ela tem que assumir também. Exatamente. E o profissional de saúde que está seguindo. Exatamente. Né? Não é uma questão assim de assumir alguns riscos. Hoje em dia a gente tem hospitais que estão absolutamente equipados, né, com salas específicas que chama-se LDR, que é Labor Delivery Room, que são salas específicas para partos vaginais, e não necessariamente porque aquela paciente ela está num ambiente hospitalar ou porque ela vai tomar uma analgesia de parto, ou porque ela vai ter que ser indicada uma cesariana, porque a cesárea é um instrumento maravilhoso que a gente tem, porque salva muitas vidas e muitos cérebros, né? Correto. A cesárea. Correto. Então, não é porque ela vai ter algum tipo de parto que vai ser mais ou menos humanizado. Respeitar a mãe e o bebê, respeitar o feto, respeitar aquele momento, independe da via de parto. Eu acho que é uma questão semântica, na verdade, essa coisa do humanizado. Eu sei de muita gente que nasceu até em casa, mas ao lado de um profissional de saúde. Claro, o problema de se ter um parto domiciliar é que você, muitas vezes, em obstetrícia, você não tem o tempo o tempo necessário de se estar em casa e se locomover para um hospital suficiente para salvar aquela mãe e aquele bebê. Então, as coisas elas acontecem muito rápido. Então, no meu ponto de vista, às vezes assumir um risco desnecessário, se você tem uma estrutura hospitalar que pode te dar essa segurança. E da mesma forma, é tão humanizado quanto. Exatamente, acho que humanizado não é porque é domiciliar que é humanizado e porque hospitalar não é. Não é, depende da equipe que está lhe assistindo, depende do profissional que vai te assistir. Ana, obrigado, viu, querida? É sempre um prazer. Eu quero que você venha mais, eu gostei de você. Eu também quero. Ana Lúcia Beltrame, que é a nossa parceira, nossa colaboradora aqui do programa, ela é ginecologista, obstetra e especialista em reprodução humana e linda, né? Obrigado, Obrigada, meu amor. sempre um prazer. Querido. Meu, não me tira esse prazer, não.